Então hoje nós vamos ver um pouquinho a mais a parte prática, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre as planilhas no Excel, como que faz para inserir dados, né, formatar células, criar algumas fórmulas. Então, como eu comentei com vocês, nesse primeiro semestre dessa disciplina, a gente vai trabalhar com o software Excel ou algum similar. Então, vocês podem escolher quem também não adquiriu o Excel, né, porque ele é um software proprietário, pode optar aí por usar o LibreOffice, tá? Esse outro aplicativo, né, que também vai funcionar da mesma maneira, tá? Então, vocês podem usar a planilha do LibreOffice ou então aquela do Google, né? Só que a do Google é um pouquinho mais limitada. Eu recomendo que vocês utilizem o LibreOffice, porque ela é mais completa, né? Mais parecido com o Excel, tá? Então, mas, enfim, quem não, às vezes não consegue instalar o LibreOffice por ele ser pesado, pode usar online, né, a planilha aqui do Google. O LibreOffice é um software livre, né? Você não paga, porém ele consome um pouco mais da memória, né, para execução. Então pode ser que alguns computadores ele não funcione tão facilmente, né, também. Mas fica aí essas três opções, então, para vocês. E quem tiver o Excel, ótimo, né? Bem melhor, porque eu vou trabalhar em cima da planilha do Excel. Mas caso alguém tenha que usar o LibreOffice ou similar, vocês podem também me questionar, que aqui muda um pouquinho algumas coisas, mas também é possível utilizar ele na disciplina. Então, a gente vai trabalhar sempre com essa ideia de célula, tá? Então, as células são os quadradinhos, né, da nossa planilha. Então, as células são essas que a gente clica e ela fica selecionada. E daí vocês vão ver que nós vamos utilizar muito esse conceito de linha e coluna, né? Então, as linhas são representadas pelas letras do alfabeto, as linhas são representadas por números, colunas são representadas pelas letras do alfabeto. Então, a gente sempre vai trabalhar referenciando cada célula, né, com linha e coluna. Por que essa referência? Porque quando a gente cria uma fórmula, a gente precisa, então, dizer em qual local, né, está o valor que a gente quer incluir na fórmula. Por isso que a gente vai precisar, então, ter sempre em mente essa referência, né, de linha e coluna. Então, por exemplo, né, a palavra maçã aqui, ela está localizada na coluna A, na linha 2. Então, se eu quisesse, por exemplo, utilizar a palavra maçã na minha fórmula, eu necessitaria, né, realizar essa referência aqui, localizar, né, qual a célula que ela está, né? Já a palavra empresa, ela está na B1. Por quê? Porque a coluna é B, a linha é 1. Então, sempre coluna e linha, tá? Sempre nessa ordem. Isso é uma regra, né, do próprio software, essa sequência, né, sempre de coluna e linha. E aí a gente vai, então, referenciar sempre dessa forma. Quando a gente diz assim, selecionar a célula A1, né? Então, se eu seleciono a célula A1, quando eu clico sobre ela, ela vai ficar com as bordas um pouco mais espessas, né? Se eu selecionar aqui F6, né, a minha seleção vem para cá.
Então, ela significa que ela fica ativa, né? Então, eu estou ativando essa célula. Isso funciona também para quando a gente vai usar aquela questão de selecionar várias células para uma mesma forma. Mas nós vamos ver isso com calma depois. Aqui nós temos a inserção de dados, né? Um exemplo de inserção de dados. Para quando nós tivermos, né, um dado que exceda o limite da célula, nós podemos autoajustar ela clicando 2 vezes, né, entre a divisória. Então, por exemplo, vou fazer aqui, deixa eu fechar o lista de participantes. Vejam que isso pode ser um problema, né? Depois, quando a gente for utilizar a planilha. Por quê? Por exemplo, eu preciso inserir um dado aqui na célula B1, né? E eu tenho uma palavra extrapolando a A1, né, para B1. E aí, isso pode atrapalhar, né, principalmente na criação das nossas fórmulas. Então, eu clico 2 vezes nessa junção aqui, ele vai se ajustar ao tamanho do conteúdo e vai ficar livre a minha célula B1 aqui, para que eu possa trabalhar nela. Então, isso é interessante ter cuidado, né, para a gente não se perder depois na construção das fórmulas. Aqui nós temos uma seleção de vários dados. Tá? Então, como que eu faço a seleção de vários dados? Eu clico com o botão esquerdo e arrasto, né? E aí seleciono. Aí eu posso copiar, colar, né, e recortar como a gente faz no Word, por exemplo. Então, é bem simples esses conceitos. Aqui, para selecionar células não contínuas, também é interessante, porque a gente precisa muitas vezes, eu quero selecionar a A1, a A4 e a D4. Como é que eu faço? Eu deixo pressionado a tecla Ctrl, clico sobre a primeira célula, clico na próxima e na próxima. O que vai acontecer? Eu tenho 3 células que estão longe uma das outras e que eu posso deixar selecionado. Isso serve também, né, para quando a gente quer utilizar essas células de uma forma. Podemos copiar também e recortar essas células selecionadas, essas que estão selecionadas longe uma da outra. Então, é possível também copiar, cortar e colar. Para inserir uma nova linha, então eu clico com o botão direito e aí eu clico em inserir, né? Ele vai inserir uma linha abaixo, ou posso também inserir uma linha acima, então sempre clico na de cima para ele inserir para baixo. A formatação, então, nós temos as mesmas formatações que a gente vê no Word, né? Então, é interessante quando a gente cria uma tabela, uma planilha grande, né? Nós temos essa possibilidade de fazer essa formatação. Por exemplo, eu quero negrito, vou deixar centralizado, né, e sublinhado. Quando temos uma planilha grande, é interessante usar essa formatação para que a gente consiga localizar, né, cada conteúdo facilmente. Então, por isso é interessante. Mais para frente, a gente vai ver também a formatação condicional, que vai envolver regras de lógica, então também é bom saber. Então, nós temos a fonte, né, podemos utilizar o alinhamento,
também podemos formatar o número das células selecionadas. Temos então também tamanho de fonte, tipo de fonte, negrito, itálico, sublinhado. As bordas também é interessante utilizar, né, e o preenchimento. Então, por exemplo, vou usar todas as bordas externas, né? Vou preencher de amarelo. Então, isso também é bom para diferenciar, né, células dentro da planilha. Agora, o que importa um pouco mais para nós, questão de operadores básicos. Então, esses são os operadores básicos da matemática, né? Vamos utilizá-los bastante. Então, adição, subtração, multiplicação, divisão, e nós temos aqui um que é um pouquinho diferente, né? Vocês podem estranhar, que é usar o acento circunflexo para expoente, né? Ou potenciação. Então, esse acento aqui, ele também vai ser usado depois quando a gente for usar programação, né? Então, vocês atentem bem para ele, porque mais para frente vamos usar mais vezes. A porcentagem, né, também vai ser bastante utilizada, e os parênteses. Os parênteses também. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de soma de valores. Vou fazer um exemplo aqui. Então, vou colocar, tem o número 2, o número 3. Aqui eu quero somar 2 e 3. Como é que eu faço? Eu tenho que colocar um igual, para que o Excel entenda que eu quero o resultado. Então, é como se fosse que esse espaço aqui dessa célula vai receber a soma de duas outras. Então, ela é uma caixinha, um espaço que vai guardar um resultado. Agora, como que eu faço para somar, então, a B3 com a B4? Eu vou usar B3, ficou selecionada. Vou usar o operador matemático, né, de adição, e vou escrever B4. Finalizada a minha fórmula, aperto Enter. Então, eu tenho aqui o resultado. Vejam que a fórmula dela aparece novamente se eu clicar 2 vezes com o botão esquerdo, né? E se eu apertar em Enter, então, ela vai me mostrar o resultado. Então, é como se fosse que essa caixinha guardasse o resultado da fórmula para a gente. Aqui também, né, essa barra aqui em cima, ela também mostra a fórmula. E outra forma de fazer isso, né, como eu comentei com vocês antes, como que a gente faz para selecionar, né? Então, eu digito o operador igual, né? Ou seja, um operador de atribuição, né? Seleciono a célula que eu quero usar na fórmula, o operador que eu quero usar e a outra célula. Então, é outra forma de fazer a seleção das células para o cálculo. Posso ter um terceiro valor aqui, longe, né, que eu quero usar. Então, eu posso selecionar ele também, colocar de novo o operador lógico de soma, posso selecionar ele, e aí eu tenho a soma dos 3 valores. Mesma coisa ocorre quando a gente quer usar subtração, multiplicação e divisão. Tá? Vou fazer uma de multiplicação. Vou selecionar a B3, operador de multiplicação, D3. Então, ele faz como se fosse uma calculadora. A diferença é que nós temos aqui, né, todas as fórmulas guardadas e os valores também permanecem. Então, aqui tem a descrição de como a gente faz o cálculo, né? Se vocês ainda não
não entenderam, né? Temos o operador de igualdade aqui, que é o de atribuição, né? Que vai receber a referência 01, né? Que são as células, o operador, né? E a outra célula. O Excel disponibiliza também para nós algumas funções automáticas, né? Então, por exemplo, se eu quero somar um conjunto de valores, né, eu posso utilizar também, né, a função automática em vez de utilizar o operador, né, referência, operador, referência. Para isso, né, para usar o operador soma, vou colocar aqui uma sequência de valores. E aqui vou colocar o total. Então, novamente eu uso o operador de atribuição, o nosso igual. Eu escrevo soma, abro parênteses e seleciono quais células que eu quero somar. E aí eu posso arrastar aqui, né? Eu tenho que sempre clicar nesse canto inferior direito, arrasto para as células que eu quero somar, fecho parênteses e aperto Enter. Posso digitar uma por uma? Posso. Posso colocar aqui, eu quero da A3, né? Aí eu vou usar os dois pontos A8, então para selecionar todas as células. Outra possibilidade é usar também, vou selecionar tudo e usar aqui o autossoma, né? Então o autossoma também faz a soma para nós de todos os elementos e coloca o resultado numa célula. Então a gente seleciona tudo, né? E aí ele vai fazer essa autossoma. Então nós temos a autossoma, a média, né, o contar números. Eu prefiro sempre utilizar dessa forma, né? Escrevo a fórmula aqui, abro parênteses e seleciono quais as células que eu quero na soma, tá? Porque o autossoma às vezes pode não pegar as células que a gente quer, né? Então ele vai fazer automaticamente como ele está preparado para fazer. Então eu não acho que seja o ideal. Eu prefiro sempre selecionar as células. Então, no caso para selecionar células diferentes, aí a gente usa o CTRL, né? Então vou fazer a soma da célula A4, então com a célula D5, né? Então eu pressiono o CTRL, como eu comentei antes, e seleciono as células que eu quero fazer a soma, fecho parênteses e dou um Enter. Ele vai somar as células que eu selecionei, que estão longe uma da outra, tá? Agora, se elas estão na sequência, tanto para a esquerda quanto para baixo, eu não preciso, né, utilizar o CTRL. Eu simplesmente escrevo a fórmula que eu quero e clico e arrasto, né? Então, assim, quando elas estão na sequência, eu clico e arrasto. Quando elas estão separadas, eu uso o CTRL. Então, aqui nós temos o exemplo, né? Um outro exemplo de multiplicação e um exemplo de divisão. Vocês podem testar aí na sequência. Outra função interessante que a gente usa muito, né, é a média. Então, o Excel também faz a média automática de alguns valores. Como que eu faço isso? Então, vamos supor que eu quero a média desses três valores
bem semelhante ao que nós fizemos para a soma, né? Escrevo média, abre parênteses, clico e arrasto nos valores que eu quero fazer a média, fecho parênteses, enter. Então ele vai trazer automaticamente a média desses 3 valores para nós. Então é uma função automática também. Aqui tem a ordem das expressões, então se a gente fizer uma fórmula um pouco mais complexa, nós precisamos atentar para o que é que vai vir primeiro, né? Então primeiro ele vai resolver parênteses, depois colchetes, depois chaves, né? Isso na matemática. No Excel ele vai resolver primeiro parênteses, depois potências e raízes, multiplicação e divisão, soma e subtração. Então tem que atentar às vezes para essas sequências. Por exemplo, nesse exemplo aqui nós temos soma, né, e divisão. Se a gente não coloca o parênteses, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai fazer a divisão e depois o soma. Então por isso que quando precisa fazer um cálculo, né, de uma expressão que envolve mais de um operador matemático, o ideal é usar os parênteses, assim como a gente estava fazendo nos exercícios anteriores, tá? Outras funções também que o Excel tem para nós é o min e o max. O que faz essas duas funções? Ele vai trazer o valor máximo e o valor mínimo de uma sequência, né, de valores. Então, por exemplo, eu tenho esses valores aqui, quero saber qual que é o mínimo e qual que é o máximo. É claro que olhando assim, a gente já consegue saber qual que é o mínimo e qual que é o máximo, mas em algumas operações, né, de planilhas, eu preciso procurar, né, saber para envolver num cálculo de repente. Deixa eu apagar esses outros aqui, pra gente não se confundir. Então, eu quero o mínimo, é o menor, eu acho, não o mínimo, o menor elemento entre essas células. O que houve? O A3 ao A7. Mínimo. É mínimo. Mínimo entre A3 e A7 é 2. Então, o que acontece? Às vezes a gente no escrever não coloca o acento, né? Ele se perde. Então, nesse sentido, o Excel não é muito bom, porque ele não localiza, né, a função sem o acento. Então, que nem na média também, a média precisa de acento, então sempre lembrem de colocar o acento para que funcione a fórmula, tá? Então, função de mínimo localiza o menor elemento, função máximo localiza o maior elemento, tá? Então, mínimo e máximo são funções também automáticas. Então, por fim, nós temos aqui um exercício. Eu coloquei mais uma lista lá no Moodle, tá? E aí vocês vão ter que fazer essa planilha aqui, como ela mostra no exercício. E somar, fazer a soma aqui de total de contas de cada mês. A média, então usar a função da média. E o saldo, então, é o que sobrou em cada mês, né? Então, total de contas
média de gastos e o saldo final, né? Então, vocês vão pegar os gastos e subtrair pelo salário que tá na primeira linha. Então, vocês vão ter que fazer essa localização, né, das referências das células. E essa do título aqui, vocês vão ter que mesclar algumas células, né, para que ele fique centralizado. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui valores. Se eu quiser mesclar, né? Então, clico em mesclar e centralizar. Tá? Então, vocês vão fazer isso para que fique essa célula maior aqui, acima de todas essas outras, tá? Usando mesclar e centralizar. Dúvidas?